ok? Então, bem, vamos dar início então aqui. Primeiro eu vou fazer algumas considerações, tá? Dar alguns avisos para vocês, né? Algumas notas, e depois nós vamos abrir aqui a um tira-dúvidas, né? Os colegas que estão aí. E vou pedir que vocês se inscrevam, né? De forma verbal, com a mão levantada, né? Aqui no nosso Zoom, tá? Tem uma ferramenta, né? Para vocês perguntarem, então se inscrevam e na ordem sequencial de quem for se inscrevendo, eu vou procurar atendê-los, né, com a maior presteza para tirar as dúvidas que vocês têm ou, enfim, esclarecer os pontos que vocês possam querer saber. Perfeito? Então peço que vocês se inscrevam. Não usem o chat, por favor, por uma questão só de facilidade, né, de condução. Haja visto que é um grupo razoável, vamos fazer aqui verbalmente, assim eu posso com calma, né, sequencialmente, esclarecendo os pontos. Se aparece no chat, nós vamos tendo dificuldade de atendê-los, haja visto o nosso tempo reduzido, ok? Então, hoje estaremos aqui para atendê-los, tirar dúvida. O nosso curso já é, né, na nossa quarta edição. Tivemos bastante sucesso, é um curso que não existe, né? Um curso que não tem material, não tem livro, né? Não tem assunto todo discorrido por completo. Inclusive, né, essa é uma novidade, né, do nosso curso. Agora teremos para todos os inscritos, é um aviso que eu dou para vocês, para todos os inscritos receberão um e-book, né? Vocês receberão um e-book com aproximadamente 100 páginas sobre o conteúdo do curso. O que vocês podem procurar não tem lugar nenhum. Vocês podem encontrar algumas filigranas, alguns fragmentos do assunto. E mesmo assim não é atualizado e também tem muita coisa que realmente não leva a praticar. Nosso objetivo é levar a informação na prática. Ok? Então hoje é o nosso dia de abertura, né? Nós tivemos o dia de lançamento e o nosso curso, né, tem um desconto especial, né? Então, vale hoje 10% de desconto, 3.573 ou 12 vezes 356,60 no cartão de crédito, com o cupom 10% off Dr. Sanqueto. Link na página, vocês já conhecem, né? O https://pay.hotmart.com/w7333333 7B. O pessoal da equipe vai colocar aqui ao lado, né, este link novamente. E a partir de amanhã o valor sobe, né? Essa é a nossa estratégia, né, de fazer um lote promocional. Amanhã fica 3.970 ou 12 vezes 396,22 no cartão de crédito. O carrinho fecha sexta-feira, dia 3, agora dessa semana, né, às 24 horas. Então, por favor, quem tiver interesse realmente, né, quem estiver imbuído, né, de fazer o curso, por favor, leve em consideração essas condicionantes. Aceita-se, o pessoal pediu para eu avisar, né? Aceita-se Pix, boleto à vista, débito bancário, 2 cartões. Todas as inscrições são feitas através da empresa, não através de mim. Eu sou um meio para realizar o curso, mas a empresa né, a empresa de fato, né, realiza o curso, ok? Uma autorização que tenho, né, para realizar esse curso pelo meu vínculo de funcionário, né? Garantia de 7 dias do curso, acesso por 6 meses de conteúdo, ok? Então, vocês podem assistir por 6 meses livremente. Às vezes tem um projeto para fazer, alguma dúvida para tirar, algum material para consultar, vocês têm disponível. E garantia de 7 dias, conforme a legislação. O curso está distribuído em 7 módulos, né? Ele está previsto, então, para 40 aulas, são 40 aulas, né? E mais 4 aulas de suporte. Tem sido um sucesso, né? Todo sábado nós aqui, vocês podem perguntar para os colegas que já estão fazendo o curso, já fizeram o curso, todas as aulas de suporte realmente tem sido um êxito total, porque você traz a sua pergunta aplicada ao seu caso, à sua dúvida, ao seu problema, e continuamente a gente pode, né, responder, né, às questões dos colegas, de um ponto de vista bem prático. Então, o primeiro módulo é compreendendo o mercado de crédito de carbono, né, disponível de imediato. Assim que você se inscreve, você já pode ter acesso a esse módulo. É um módulo introdutório, mas já tem muita coisa aplicada. Nós vamos ficar falando muito de mudanças climáticas e acordos internacionais. Vamos falar sobre isso de uma maneira sucinta. Vamos partir para o mercado, que é o que interessa, né? Interessa para vocês que querem praticar, que querem desenvolver atividades de consultoria, elaboração de projetos, negociações, contratos, inventários de emissões,
coisas que são realmente da atividade profissional, né? Muitos cursos, né, por aí são teóricos, ficam... Eu já fiz muitos cursos, confesso, já paguei, já fiz cursos, né? São muito pouco aplicados, né? Um ou outro, sim, tem sempre conhecimentos úteis, mas a gente focou aqui no aplicado. Segundo módulo, então, nós vamos tratar de como elaborar um projeto de crédito de carbono, disponível a partir do 13/2. Aí nós vamos falar de todos os documentos, todos os passos, todo o trâmite, como que é a elaboração do projeto de crédito de carbono, para vocês entenderem toda a lógica e poderem desenvolver projetos de uma forma aplicada. O módulo 3 mostra cases, exemplos, casos de diferentes setores, né? Energia eólica, solar, reflorestamento, RED, biomassa, suinocultura, aterro sanitário. Então, temos vários exemplos de projetos exitosos aqui no Brasil, né? Projetos que já foram registrados, já geraram créditos. A partir do dia 20/2, então, fica disponível esse módulo. E o módulo 4, a comercialização de créditos de carbono, é a venda, a transação, né? Como nós comercializamos, né? Como é esse processo de compra e venda, né? Disponível a partir do dia 27/2 para aqueles que querem trabalhar mais na parte comercial. Então, nós abrangemos aí toda a parte, né, de mercado, como elaborar projeto, com exemplos e a parte concernente à comercialização, compra e venda, né? Assim fechamos bem o assunto. As aulas de suporte são via Zoom, bastante simples de usar essa ferramenta, acho que muitos de vocês já sabem, quem não sabe também aprende de imediato, né? Vocês estão usando o Zoom agora, para responder as eventuais dúvidas que cada um de vocês tem em relação a esses módulos. Normalmente a gente encadeia essas aulas módulo a módulo, são 4 aulas para tirar as dúvidas do módulo, mas não precisa ser assim, sempre estou disponível para atender todas as dúvidas. E nós não deixamos de responder nem dúvidas dos alunos, nem pelas nossas aulas ao vivo e nem pelas perguntas por escrito. Vocês têm essa outra opção de fazer as perguntas por escrito, mandar para a nossa equipe de suporte, eles organizam as perguntas e nós damos as respostas sequencialmente, ok? Então, essas dúvidas, todas nessas aulas de suporte, podem ser tiradas nos dias 25 de fevereiro, sempre nos sábados, né? Sábados de manhã, a partir das 9 horas. 25 de fevereiro, 4 de março, 11 de março e 18 de março, ok? Então, anotem aí na sua agenda também. Como já dissemos, temos o nosso curso bônus, né? De inventários de emissões, tá? E também temos agora o nosso e-book, né? Isso é bastante importante, porque nós não temos literatura, né, sobre esse assunto. Eu sou mesmo professor universitário, né? Eu dou aula, né, desse assunto já há muitos anos, né? E formo alunos, graduação, mestrado, doutorado, especialização, MBA, etc. E a gente tem aqui uma conotação diferente, né? Não se ensina isso, né? Não tem literatura, como eu disse, não tem disciplinas que abarquem de uma forma tão aplicada o assunto. Esse foi o nosso diferencial, o nosso esforço de fazer esse curso. Bom, o curso bônus da inventário de emissões de gases de efeito estufa, GES, né? São 12 aulas, tá? E mais uma aula de suporte. Então, disponível a partir do dia 27/2, a aula de suporte será no dia 18/3, junto com o suporte do módulo 4. E por que esse assunto é tão importante, né? Para nós sabermos como fazer projetos de crédito de carbono, nós precisamos pensar, né, no balanço de emissões de qualquer organização, né? E também, para isso, nós precisamos desenvolver o nosso inventário de emissões. Uma coisa não necessariamente é sempre casada com a outra, mas a maior parte das organizações brasileiras, também as mundiais, estão em processo de realizar seus inventários de emissões. Alguns já têm vários inventários, aí a Polícia Federal tem, o Banco do Brasil tem, a ATAN tem, só para citar algumas, entre tantas outras, nós temos um grande número de empresas, e isso está se tornando cada vez mais, né, um processo natural das organizações. Eu já mesmo trabalhei com vários setores, né, com empresas de papel celulose, com empresas de gesso, lojas, faculdades, né, eventos, um inventário de emissões de eventos, né, um evento de rock, uma corrida de automóveis e assim por diante. Então, hoje existe, né, uma legislação, né, o decreto 11.075, você deve ter acompanhado ano passado, né, que remete à necessidade imperiosa de realizar inventários de emissões. Então, vocês podem trabalhar elaborando esses inventários, isso vai abrir uma grande oportunidade. E também nas auditorias, nós temos pouquíssimos profissionais. Eu mesmo fiz dois cursos recentemente, né, da ABNT, né, sobre as novas normas, 14064, 1, 2, 3 e 5. Né? Então, isso é muito importante. E, além disso, além de você poder atuar nessas diferentes frentes, você pode também atuar numa outra perspectiva,
né, que é o mercado brasileiro de redução de emissões. Vocês devem ter acompanhado, hoje mesmo saiu uma notícia na Rádio Senado, que o Brasil está prestes, né, já foi aprovado numa instância no Congresso Nacional, está prestes a ter o seu mercado de redução de emissões, de crédito de carbono, em outras palavras. Então, o mercado brasileiro vai, né, começar a se configurar mais concretamente. Embora tenhamos já, né, um mercado internacional bastante dinâmico, bastante ativo, e que nós vamos conhecer ao longo do nosso curso de uma maneira bastante clara. Então, o nosso curso bônus é um presente, digamos assim, né? O livro também, né? Está dentro do contexto, é o produto, né, do nosso curso, e o bônus também vem junto. Então, as informações mais pertinentes à questão das inscrições e tudo mais, nós vamos colocar aqui todos os canais, né, para que vocês possam conhecer. Eu diria que profissionais de todas as áreas, agrônomos, florestais, biólogos, engenheiros ambientais, civis, elétricos, mecânicos, químicos, cartográficos, né, pessoal da área social, entre tantas outras, né, sociais aplicados, economistas, administradores, contabilistas, advogados, todos podem trabalhar nessa área, né, geógrafos, gestores ambientais, e mesmo que não tenha nenhuma dessas formações, porque o mercado de carbono está aí para todo mundo participar. Cada um vai ter o seu mote, a sua possibilidade de atuar, e eu digo isso porque eu acompanho, né, no dia a dia isso. Então, por favor, não se sintam, né, restritos por não ter uma formação específica na área, ok? Claro, uma profissão sempre, né, tem um olhar mais, né, específico sobre um determinado setor. Na área florestal, por exemplo, né, temos, né, projetos RED, projetos de reflorestamento, então os engenheiros florestais, os profissionais dessa área, biólogos, agrônomos ambientais podem ter mais facilidade, né, evidentemente, mas todos os profissionais podem e devem atuar. Ok, muito bem. Então, eu falei bastante rápido aqui, né, sobre esses assuntos introdutórios, para não ficar monopolizando aqui também a palavra, e eu peço que vocês já aqueçam as turbinas aí para fazer tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas. Se inscrevam lá com a mãozinha, por favor, tá? Aqui na parte de baixo do Zoom, né, tem essa ferramenta. Como é que chama? Se chama Reactions, né? Na versão em inglês, aí tem lá Raise Hand, né? Significa reação, né? Para você levantar a sua mão. Opa, temos já uma pessoa que se inscreveu. Eu peço que vocês sejam assim breves nas suas perguntas para que todos possam participar, né? Mas coloquem o seu caso, né? Sua dúvida de pronto que vamos esclarecer, tá bem? Quem fala aí do outro lado? Oi, professor. Meu nome é Cláudia Godoy. Gostei bastante das aulas que eu assisti, né? Mas eu confesso que eu estou assim, muito temerosa, porque eu sou hoteleira de formação, fiz pós-graduação em finanças e contabilidade, marketing, e me interessei pela parte de inventário de emissão e futuramente auditoria, porque eu tenho experiência em auditoria, né? Como é que o senhor vê essa transição de carreira? Porque eu acho importante, claro, né, trabalhar, compensação financeira, mas eu estou buscando fazer uma transição de carreira com mais propósito, né? Eu queria Certo, realmente Cláudia. participar desse novo momento. Uhum. Se você tem uma experiência em auditoria, isso é um grande ponto na sua formação, na sua experiência profissional. E eu diria que com o curso você vai ter facilidade, né? Porque você conhece todo o trâmite das auditorias, aí você vai entender melhor a lógica dos inventários, vai poder fazer, né, uma imersão nos diferentes escopos de emissões. E a gente sempre diz, eu, né, costumo dizer para que estimular, né, os profissionais que se valorizem, que abram possibilidades, façam inclusive transição de carreira. E eu sempre digo, com esse espírito, né, eu procuro te ensinar, né, dentro do meu conhecimento, né, transmitir a oportunidade, mesmo começando do zero. Então, mesmo que não tenha nenhuma formação na área específica, não vai ter problema. Mas se você já tem metade do caminho, pelo menos, né? Eu diria que a tua experiência de auditoria, né? Então, eu acho que com o curso você terá o bônus, né? E esse bônus para você vai ser algo até um ingrediente principal na sua carreira, né, na sua transição. Tenho certeza que você vai conseguir, sim. Não tem a menor dúvida disso. Foi o que eu imaginei. Eu, inclusive, comecei já a
a fazer um MBA em ESG e impacto, justamente para ter esse repertório, para começar a me embasar da parte teórica, né? E, professor, em relação a línguas, como é que funciona? Para quem fala outras Você paga por línguas? isso. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, pode concluir seu raciocínio, Cláudio, por Ah, favor. tá bom. Eu realmente, né, tô iniciando agora e eu não tenho visão do que pode vir pela frente, né? Eu gosto da parte técnica, falo algumas línguas e como que o senhor imagina ou uma possibilidade para mim? Ir trabalhar em empresas que tenham representação Latam, representação internacional. Existe Isso essa ótimo. Quem possibilidade para uma tem... pessoa que tá chegando agora? Com certeza. Eu não paro de receber oportunidades em aberto aqui. Quem tem o idioma, principalmente o inglês e um espanhol, embora outros idiomas também sejam relevantes, eu acho que é um grande ponto aí, né? Aliás, em qualquer atuação, mas particularmente que no mercado de carbono, acho que ganha muitos pontos. Tá bom, Cláudio? Tá ótimo. Muito obrigada, professor. Por nada. O pessoal, então, se inscrevam, né? Estamos aí. Vocês viram o que a Cláudia perguntou, né? Transição de carreira, importante, né? Quem está pensando nisso e também quem tem algumas dessas ferramentas já vai ajudar muito, né? A auditoria, por exemplo, eu tenho experiência de auditoria. Eu trabalho também com auditoria, né? Já tenho as minhas aulas também, né? Estão nesse contexto, né? Então a gente fala um pouco sobre auditoria, inclusive no curso, tá? Dentro de uma aula específica, nós vamos falar sobre auditoria nos inventários de emissões. E tem auditoria também, sabe, Cláudia, no próprio projeto de crédito de carbono. Lá é parte integrante, parte crucial, né, do processo. É uma das coisas mais importantes de um projeto de crédito de carbono. Então, vocês vão ganhar muito tendo essa experiência ou tendo essa possibilidade de atuação. Vamos ao Douglas. Douglas, tudo bem? Olá, tudo bem? Professor Sanqueta e os demais, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de me apresentar, eu sou engenheiro florestal, inclusive com doutorado na UFPR, a nossa excelentíssima casa, e estou ingressando nessa temática de carbono com bastante interesse. Então, o meu questionamento vai até ao mesmo ao encontro do questionamento da colega anterior e da própria fala do professor, relacionado a auditorias para validações de projetos de carbono. Então, o meu primeiro questionamento, professor, se a gente vai abordar essa temática dentro desse curso, né? O que nos habilitaria para o entendimento de um padrão, por exemplo, um padrão Vera, né? Se eu consigo, a partir desse curso, ter esse desenho desse formato, né? Hoje eu também já atuo com auditorias mais voltadas para FSC e PFC, mas a gente percebe que há uma demanda muito grande desse mercado também relacionado a carbono. Então, mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu gostaria de entender se nós vamos abordar essa temática em relação à auditoria, à validação de projetos, se eu consigo ter uma instrução bem ampla, que me dê aí capacidade de ingressar nesse processo de auditorias, de validação, de entendimento desses padrões. Certo, Douglas. Agora eu consegui te reconhecer. A figurinha ali, a fotinha fica pequenininha. Você está na Bahia, né? Estou na Bahia, exatamente, professor. Saudações aí, a Ana também. Tá bom. Que foi minha ex-orientada, né? Mas satisfação em recebê-lo aqui é o seguinte, não tem como, né, fazer um projeto de crédito de carbono sem o entendimento do processo de validação e verificação, né, principalmente para o mercado internacional. E deve acontecer o mesmo para o mercado brasileiro. Então, eu diria sim, nós vamos abordar isso tanto no inventário de emissões quanto nos projetos de crédito de carbono. Vamos falar do padrão, Verra e de outros, né? E como são as auditorias, as chamadas VVBs, Validation Verification Bodies. E eu digo mais até, sabe, Douglas, que não existem profissionais para realizar essas atividades. As empresas não têm profissionais, nós não temos... Tem tanto espaço, tem tanta oportunidade, não tem como indicar, porque ninguém tem informação. A maior parte das pessoas não entende do processo. Então, eu diria que é uma ótima oportunidade de trabalho, um espaço de trabalho para abrir para os nossos profissionais, tanto na área florestal, na área de energia, resíduos, indústrias, entre outros, né? Tem vários tipos de projetos. Agora, os projetos florestais estão muito em voga, né? Mas, certamente, vocês poderão auditar, né, vários tipos de projetos, né?
e eu acho que esse é um ponto marcante, um ponto forte do curso também, e todas as dúvidas eventuais que vocês tenham sobre esse assunto em particular e outros, né, a gente vai esclarecer, porque também eu tenho um certo convívio, eu tenho um convívio, né, com as VVBs, né, conheço as VVBs que atuam aqui, né, e fora do Brasil também, muitas delas são de fora, a maior parte dos profissionais vêm de fora importados para cá, porque nós não temos mão de obra, tá? É uma pena isso, mas nós estamos aqui com esse propósito, né, de trazer essa possibilidade de atuação. Ok? Perfeito, muito obrigado. Por nada. Oi, Cristiane, tudo... É Cristine? Cristiane, tudo bem? Alô, boa noite. Cristine. Levantou a mão, mas eu não consigo te ver e nem te ouvir. Tá aí, Cristine? Alô, professor, boa noite a todos. Você está me escutando aí? Sim, estamos te escutando. Quem fala? Estou com dificuldade. Ok. Agora está me escutando? Estamos te escutando, sim. Ah, tá. Então, para quem está começando do zero, acredito que nós vamos estar habilitados a fazer inventários e fazer as auditagens também. É pelo que o senhor está falando, né? Isso há uma necessidade de ter o outro curso para que também tenha maiores conhecimento, ou se esse já é o básico aí para que a gente possa se tornar um técnico exatamente especialista em crédito de carbono. O programa do nosso curso é um curso avançado sobre crédito de carbono, ele começa do zero. Então, para quem está começando do zero, não tem problema. Nós vamos no primeiro módulo dar as diretrizes básicas para vocês atuarem, né? Na área de desenvolvimento de projetos, vocês terão plena condição de se realizar. A auditoria também não exige nenhuma formação para os projetos de crédito de carbono. Para os inventários de emissões de gases de efeito estufa, eu aconselho sim fazer outros cursos, até porque aqui no Brasil, você sabe, né, ou se não sabe, pelo menos que eu lhe informo, né, que temos, né, o Inmetro, né, que é responsável pelo sistema de metrologia no país, e para os inventários, eles acreditam, né, entidades certificadoras. Então, essas entidades certificadoras, os OVVs, se chamam aqui, né, Organismos de Validação e Verificação, obviamente eles têm que ser acreditados. E é importante sempre, eu mesmo não paro de estudar, né? Recentemente eu disse que eu fiz 2 cursos, fiz o curso de crédito de carbono na energia, fiz um outro curso também sobre CPR verde, assim vai. Continuamente, por mais que a gente saiba do assunto, a gente sempre tem que estudar, não tem como parar de estudar, né? Essa é uma máxima. Então, eu acho que assim, a base, a essência e mesmo o aprofundamento serão dados aqui, suficientes, né? Mas eu aconselho, sim, sempre continuar se capacitando cada vez mais. Isso é fundamental. Agora, o curso ele é suficiente, ele é de A a Z, ele é completo, não tem obrigatoriedade de fazer outros cursos, mas certamente é útil, é importante, né? Como eu disse, estudar sempre é bom. Ok? E eu quero fazer outra pergunta. No caso, o meu interesse é para a energia solar na nossa região, que está muito grande, né? Exige que se faça, tem uma mínima potência, ou posso ter o agrupamento de várias unidades solares para que tenha, vamos dizer, porque, segundo me informaram, só pode ter um projeto como esse se for a partir de 150 megawatts. Mas, pelo curso que foi dado esses dias, aquelas introduções, eu entendi que pode-se fazer o agrupamento de pequenas usinas e faça-se um só projeto. É isso mesmo?
Isso pode ser feito, sim, projetos agrupados, não só em energia solar, mas em outros tipos de projetos também. Então, é possível, sim. Vários exemplos que tem no padrão GCC, por exemplo, que é um padrão, né, conhecido aí, sim, pode fazer projetos agrupados, dando escalabilidade suficiente para o projeto se tornar economicamente viável. Ok? Então, vamos passar adiante, porque nós temos vários inscritos. Então, obrigado pela sua pergunta. Eu vou ter que tenho que seguir aqui para que possa atender também os colegas que vêm na sequência, para não deixar os colegas sem resposta, né? Oi, Samuel, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Sanqueta. Bom te rever, mesmo que de modo virtual. Eu fui teu aluno de graduação aí na Federal. Eu tive a Claro, te disciplina de conheço bem. inventário, tive a disciplina de inventário em 2006. Acho que foi no terceiro ano, 2006. E me formei Perfeito, na turma que se formou em 2009. Então, perfeito. muito bom estar te vendo por aqui, mesmo que de modo virtual, professor. Igualmente Atualmente, para você. eu estou trabalhando aqui em Goiás, uma mineradora, setor de mineração, uma multinacional canadense do setor de mineração de cobre e ouro. E a gente faz aqui anualmente os inventários de gases de emissão de gases de efeito estufa. A gente tem uma base de 10 anos de inventário. E eu entendo que a gente teria aqui duas possibilidades. Eu faço aqui também, a gente tem aí mais de 2.000 hectares de reserva legal na empresa. Esses 2.000 hectares, eu fiz eu fiz 2 inventários florestais com o pessoal do professor Fábio, aqui da UFG, que foi também o orientado de doutorado, se eu não me engano, o professor Fábio, né? Então, a gente tem aqui como é que está o avanço das áreas de reserva legal e uma estimativa inicial que eu fiz do quanto que isso teria de carbono, né? Nesse avanço digamos, da floresta na base nos últimos anos. Aí. E também a gente tem um trabalho muito estruturado aqui de eficiência, né? Então, como a gente tem toda a nossa emissão que ela é calculada, a gente também tem metas setoriais de redução das emissões. E uma meta da própria empresa que é reduzir 30% das suas emissões. Então, eu queria entender um pouco melhor como que seriam essas possibilidades, como a gente poderia trabalhar com as possibilidades. Floresta de reserva legal, embora seja um requisito legal, a gente pode também computar no âmbito aí do RED, por exemplo, ou a gente pode computar no âmbito aí da própria fixação do carbono. Como que o professor vê essa questão da regulamentação para o mercado regulado, né, que seria a questão aí da eficiência, né? Então, a gente tem que são milhões de litros que são consumidos por ano de diesel, uma quantidade enorme de energia que também para alimentar toda a indústria, mas que existe um trabalho forte para reduzir também esses consumos, né? A mudança da matriz energética, etc. E também teria valores assim muito consideráveis de carbono que estaria deixando de ser emitido. Sim, tanto na parte de combustíveis como energia, né, de uma forma geral, eficiência energética, eu acho que tem um espaço tremendo aí, né, para desenvolver uma série de ações, tanto para compensar as emissões de vocês, né, fazer a própria compensação interna, quanto Exato. potenciais projetos, porque a lógica é essa, fazer o inventário, reduzir e compensar, né, eventualmente o que sobrar, se sobrar, comercializar, né, então essa é a lógica que permeia esse segmento. Então, eu acho muito bom, né, que vocês estejam trabalhando com isso, já tem um avanço, né? E sim, por exemplo, em RED não tem a diferenciação de reserva legal, né? Todos os projetos do Brasil, inclusive o Brasil é líder em RED no mundo, né? Projetos, as áreas de reserva legal pode ser contemplada assim, não tem problema nenhum. Então, é possível e não há restrição quanto a isso. Claro, existem situações de aplicação de metodologias e padrões que podem ser mais afeitas a uma ou outra atividade, mas eu diria que tanto no campo da eficiência energética, a redução de emissão por conta das energias, dos processos, né, produtivos também, quanto a questão da floresta que vocês têm, é mais cerrado, né, que vocês têm, É né? cerrado, bioma Cerrado. cerrado Também mesmo. pode ser. Agora nós estamos fazendo um estudo de viabilidade numa área na Caatinga, por exemplo, né, com um parceiro nosso aí, inclusive aluno do curso. Então, eu diria que tem amplas Mas é possibilidades, possível sim. computar tanto a fixação da floresta quanto o RED no mesmo projeto?
Sim, é possível. O crescimento é a fixação e o RED é a evitação da emissão por não desmatamento, por não supressão da vegetação. Ok? Obrigado, professor. Satisfação te rever. Igualmente, um grande abraço aí. Que bom que você está aqui conosco. Vou dar oportunidade agora para o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Tudo bem contigo? Boa noite, mestre. Boa noite aos colegas. Eu trabalho com desenvolvimento de cidades e aqui no leste paulista, sul de Minas, né? E um pedacinho da Serra da Mantiqueira, que produz toda essa água, e em algumas cidades já fica evidente que a água está minguando, né? Então, o foco era, ou é, procurar uma maneira de financiar a recuperação. Então, a cidade aqui perto, que é Águas da Prata, tem 400 nascentes mapeadas e muitas delas não estão protegidas. E protegê-las custaria muito caro. Então, este é o foco. Não sei se o senhor pode falar um pouquinho disso. Agradeço a atenção. Eduardo, realmente, né? Você veja que a questão ambiental ela toca a questão de mudanças climáticas, carbono, mas rebate, né? Reverbera em outra questão fundamental, que é a biodiversidade, né? Nas nossas áreas lindeiras, as faixas ciliares aí, né? E principalmente o ponto que foi tocado aqui, que é a questão da água, né? Talvez no futuro a gente tenha créditos de água. Até tem uns colegas meus que até uma ideia aí, né? Um colega está trabalhando numa plataforma sobre isso, créditos de água. E já temos créditos de plástico também, eu já fiz vídeos sobre isso, né? Então, eu diria que os créditos, os ativos ambientais, e teremos créditos de biodiversidade também, né? Então, eu acredito que todos esses potenciais ativos vão dar um diferencial para nós melhorarmos o nosso planeta, né? Aquilo que realmente a gente precisa. A gente precisa de água, precisa de ar, precisa de alimentos, precisa, né, de bens para nosso bem-estar e também, claro, para os demais seres vivos, evidentemente, né? Nós somos uma peça no sistema. Então, Eduardo, fico feliz pela iniciativa aí, né, pelas ideias que você trouxe. Eu diria que o espírito também nosso aqui é promover a restauração e a conservação, né? Então, esse é o nosso, são dois propósitos que podem estar juntos, né? Onde não há cobertura vegetal, né, natural, nós promovermos, né? E também produzirmos, né, a partir das florestas, dentro do possível, né? Pode ser mel, pode ser madeira, pode ser outros produtos, né, dentro da legalidade, evidentemente, né, as áreas permitidas. Então, a busca realmente de nós recuperarmos muitas áreas degradadas, muitas nascentes, né, e o mercado de carbono, eu acredito, tem o seu espaço de promover essas práticas. Então, nós vamos também sempre usar os mecanismos de mercado, né, para a gente poder trazer isso à prática, né? Então, obrigado pelas considerações. Passamos aqui ao colega Diego. Oi, Diego, tudo bem? Olá, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bom, professor. Professor, eu falo daqui de Marabá, no Pará. Mas você não tem sotaque de paraense, não? Você deve ser do sou sul, hein? paranaense, sou de Curitiba. Sou de Opa, Curitiba. opa. Professor, eu sou Legal. formado na área de Direito e eu tenho interesse nesse curso por duas situações. A primeira, eu tenho familiares que já têm crédito de carbono gerados e estão com dificuldade na comercialização. Quanto à Certo. comercialização, como a gente vai ter digamos, o conhecimento, a prática, as ideias de como fazer a comercialização, de como ter a facilidade de comercializar, e até porque Com certeza. os familiares já estão mais quase um ano com crédito gerado, e aí tanto a empresa geradora quanto eles ainda não conseguiram realizar essa comercialização e transformar isso monetariamente, né? Então eu queria entrar no curso para ter ideia de como faz essa comercialização e da mesma forma aproveitar a localização que eu estou aqui, porque pelo que eu vi nas áreas ali nas aulas que o professor disse, o Pará, o que tem da área florestal aqui, até pelo grande desmatamento que já teve aqui, o potencial de carbono onde tem é grande, né? É bem isso mesmo, Diego. Você tocou num ponto bem sensível. Hoje, né, o mercado de carbono ele está favorecendo, nesse momento, bastante a área florestal. Já esteve mais para a área de energia, para resíduos, mas hoje favorece mais a área florestal. Mas isso também tem a sua dinâmica, seu dinamismo, né?
Você fala hoje em agricultura, em Blue Carbon, em outros tipos de projetos de carbono também que vem aí pela frente. Mas o ponto forte do nosso curso também é a questão da comercialização. E eu diria para você, eu tenho uma vivência prática. Semana passada eu consegui vender um lote de crédito de carbono. E no final do ano passado consegui vender outro lote. Então, nós estamos tentando uma comercialização grande agora. Então, mais do que falar, eu tenho vivenciado isso, sabe? Agora, uma coisa bem importante. Fazer um projeto dentro de padrões reconhecidos. Hoje, por exemplo, a Verra, né, VCS, é o grande padrão mundial. O Standard também. São dois dos mais importantes. Então, eu diria, é bom fazer um produto, embalar bem o produto para que esse mercado consumidor compra. A dificuldade vem. Eu também recebo muitos tipos de créditos, etc., né? Créditos de outras origens, que não são esses padrões reconhecidos, que depois não conseguem ter liquidez, não vendem, em outras palavras, né? Demora para vender, se vende muito barato, vende picado. Então, em última instância, né, tem que ter um produto mais bem preparado. E esse é também o grande ponto do curso, orientar, né? Porque tem muita coisa sobre crédito de carbono, as pessoas imaginam um monte de coisa, né? E aqui a gente quer trazer a capacitação bem, né, focada. Eu não sei que tipo de crédito é esse, mas se você puder me dizer até, eu quero dizer algumas palavras a respeito. Você pode me dizer quais são os créditos? Doutor, é chamada de UCS, a unidade, é do Brasil Mata Viva. Tá muito difícil vender esse crédito. Eu sugiro para os teus parentes, teus familiares, fazer outro tipo de crédito. Claro, é válido, mas o mercado internacional quer comprar outro tipo de crédito, tá? Quer comprar e quer pagar bem por outro tipo de crédito. Então, eu acho que assim, o curso vai cair como uma luva para você. Você está na região certa e no ambiente certo, no curso adequado para te tirar todas essas dúvidas, você poder tocar. Já na área do direito, aqui muitas propriedades, elas faltam o título para poder, que é um dos requisitos que o doutor disse que é necessário. E aí seria o trabalho do direito, seria a regularização da terra, para que possa fazer o trabalho do crédito de carbono. Na parte primeiro passo, Diego. Primeiro passo. Aí o advogado tem o profissional da área do direito tem um mote imenso de ação de trabalho, além dos contratos e tudo mais, intermediações, mas esse ponto, o projeto não vai para frente se não tiver regularização fundiária. É o ponto zero. Dali para frente, ou tem ou não tem. Se não tem, normalmente eu já digo para quem quer desenvolver projeto, se não tem, eu tenho uma posse. Olha, então vai atrás da regulação fundiária primeiro, depois a gente conversa. Não adianta, sabe, insistir na tecla, né? Bater na tecla, você não tem como regularizar a terra. Então, o advogado aí tem uma ação muito concreta. Por fim, professor, a última ideia. É possível quem trabalha com isso fazer marketing disso? Ou é restrito, como na área do direito, por exemplo, que o advogado ele tem restrições na marketing do seu trabalho? Fazer o marketing, digamos, para ter clientes. É possível? Não tem problema. Como que funciona? Não tem. Não. Eu sei que tem profissionais que não podem fazer divulgação de certos trabalhos. Então, o médico também tem restrições. Não. Para quem desenvolve projetos de crédito de carbono, não tem, né? Não tem esse tipo de situação. Não tem problema nenhum. Tá joia, doutor. Obrigado pela atenção. Valeu, Diego. Aqui tem uma pergunta da Cristine que não consegui falar. Só me permitam aqui, porque ela teve alguma dificuldade de áudio. Então, eu vou falar aqui a pergunta dela, para vocês também aprenderem um pouco com a reflexão dela, né, com a pergunta dela. Quero entender melhor sobre contratos de compra e venda de créditos. Vamos receber um modelo? Sim. Faz parte do curso um modelo de contrato, não só de contrato, mas de NDA, de VERPA, de outros documentos, né, que são essenciais para todo o processo, e também entender como posso atuar na elaboração de um inventário e auditar ao mesmo tempo. Olha, normalmente quem faz um inventário não audita, né? Mas você pode trabalhar com um com o outro. Você não pode auditar o seu serviço, né? Normalmente é assim. Tá, mas evidentemente que pode, né? E vai ser abordado. Não tem que ser as empresas certificadas, a auditoria dos inventários? São, mas elas precisam de profissionais, né? O próprio Douglas que estava aí, né? Ele pode prestar serviços. Essa semana aí eu recebi nas minhas aulas da graduação a visita de uma empresa com 3 profissionais e um deles é auditor. Ele não era da empresa, do quadro da empresa, ele presta serviços. Ele tem a sua MEI, a sua pequena empresa, e ele presta serviço para a certificadora. Então você pode sim fazer, né, participar dessas equipes.
e, eventualmente, até se juntar à equipe da empresa, né? Você pode fazer como CLT, ou se for, né? Ou então como um profissional independente, tá? Tem muitos autônomos aí, né, que atuam nessa área, tá? Ok, Cristine? Vamos adiante. Tem agora um colega que eu não consegui detectar o nome. Ele está identificado como TI. Boa noite, tudo bem? Você pode se identificar aqui para nós, por favor? Oi, professor, boa noite. Meu nome é Ana Marta, sou engenheira florestal, boa noite a todos. A minha pergunta, professor, eu já trabalho com sistemas de gestão, certificações, e sou auditora também. Para que eu seja auditor nessa área de crédito de carbono, eu preciso fazer um curso de auditoria específico com reconhecimento, como a gente tem para ISO 9000, 14000, o reconhecimento do IRCA, por exemplo, tem algum reconhecimento específico? Obrigada. Só um instantinho. Oi, boa noite. Eu vou ter que... Me ouve? Boa noite. Boa noite, professor. Você conseguiu me ouvir? Não consegui te ouvir. Eu tive deu uma travada aqui na sua fala. Se você pudesse repetir a sua questão, por gentileza? Tá, vou repetir. Está me ouvindo agora? Melhor? Agora eu ouço bem. Uhum. Ok. Meu nome é Ana Marta, eu sou engenheira florestal. Eu sempre trabalhei com sistemas de gestão, ISO 9000, 14000, FSC, e sou auditora nessa área. E para ser auditora na área de crédito de carbono, eu preciso fazer algum curso específico? Eu vi que você emite um certificado, e a gente vai falar também em algum módulo sobre auditoria. Mas tem um curso específico para auditor de crédito de carbono? Ou como tem, qual a gente faz para as ISOs, com reconhecimento internacional do IRCA? No caso de crédito de carbono, tem um curso específico para auditor? Não tem. Os auditores atuam nas empresas que são acreditadas pela Verra ou pelo Gold Standard ou outros padrões de mercado, e não tem um curso, inclusive no mercado, se você procurar, você não vai encontrar nenhum curso sobre auditoria de projetos de crédito de carbono. Então, a gente está ainda trilhando esse caminho, né, futuramente, quem sabe, mas hoje não tem um curso específico. Nós vamos tocar sobre isso, vamos falar sobre isso, mas não é o objetivo central do curso. Ele tem, claro, né, porque faz parte do processo, né, mas algumas aulas vão tratar sobre isso, ok? Mas, evidentemente, um curso específico sobre auditoria de projetos de crédito de carbono não existe, né? Não temos essa possibilidade ainda no Brasil. Talvez internacionalmente, mas eu não acredito que haja, porque é um assunto tão novo e específico que ainda não existe. Mas eu acredito que é bem importante entender o curso, porque entendendo o contexto, a auditoria, para quem tem experiência, vai realizar como você com muita facilidade. Se você tem, né, no seu acervo profissional aí, essa atuação como auditor, como eu tinha dito anteriormente para a Cláudia, é uma excelente oportunidade, né, para trabalhar nas VVBs da Verra ou outros organismos de certificação do mercado. Ok? Tá certo. Obrigada, professor. Por nada. Vamos adiante, então. É o Bruno. Oi, tudo bom, Bruno? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tenho várias questões, professor, mas vou buscar ser breve aqui em dois temas gerais para o senhor comentar e também dar uma luz aí para todos, né? Um seria no lado da segurança ou insegurança que gera um pouco o mercado nos últimos anos e que agora está aquecido, que não sei se o senhor viu a reportagem ou poderia comentar sobre aquela reportagem do The Guardians, né, que faz algumas questões em relação ao padrão Vera. Outras questões assim ligadas ao mercado quando eu conversei com alguns parceiros da Amazônia na área justamente de rede e tal, seria a questão da rastreabilidade, da transparência dessas informações no sistema em relação ao carbono, né? E a outras, nessa área que eu disse, de insegurança ou segurança
do mercado para a gente, né, otimizar aí para o futuro, que eu acho que é a tendência mesmo, mas queria que o senhor comentasse sobre isso, é sobre a questão justamente desse ato que rolou entre o Acordo de Quioto e o de Paris, né, que teve um tempo que ficou parado, então acho que envolve todas essas questões que estão sendo aprimoradas, né? Eu vejo com bons olhos, mas era só para comentar esse lado que acho que em algumas pessoas gera uma insegurança. E o outro ponto, que é lado mais metodológico, se o senhor puder comentar, mas eu sei que o tema é vasto e tomaria o tempo aí dos colegas, mas é uma questão, 2 pontos a nível de metodologia. Um é em relação a RPPNs, que são reservas, né, particulares, que entra no caso até do colega no Goiás aqui, que eu sou de Brasília, mas trabalho também no Goiás, vem as questões justamente de reserva legal, o RPPN, né, que tem já uma mata consolidada para se deixar nessas características, que metodologia se adequa, que o senhor comentou um pouco aí sobre metodologia que talvez se adequasse mais, né? E o último ponto, que aí tem a ver comigo, pessoal, é porque eu terminei um MBA de gestão de energias renováveis, e aí queria ver se o senhor pudesse depois me dar um norte sobre um tema aí que tivesse vinculado ao carbono e à energia, né? Já que é um tema que está correlato também. Então, falei muita coisa, mas basicamente é isso, e ao Diego aí apresentar que eu trabalho com isso, regularização fundiária e ambiental, caso depois quiser conversar. Um abraço a todos e obrigado, pessoal. Desculpe aí ter me estendido. Obrigado, Bruno. Inclusive, o nosso curso, né, tem um grupo do WhatsApp, né, que tem oportunizado muitas interações como essas, né, de um colega prestar serviço para o outro, fazer uma parceria. Então, isso é também aprender, né, fazendo com os colegas. Essas parcerias, essa rede de contatos é algo muito importante para a atuação profissional, vocês sabem bem disso. E aqui a gente valoriza também esse lado. Bom, Bruno, é o seguinte, essas matérias de Guardian aí têm as suas polêmicas, tal. A imprensa é sempre assim, né? Sempre ela quer, né, holofotes, né, quer focar em certos assuntos. Mas eu acompanho esse mercado, esse assunto, posso dizer, desde 1991, né? Então, a gente sabe que o mercado tem um papel, o mercado de carbono tem um papel importante, né? Muitos aterros sanitários no Brasil foram construídos graças a esse mercado, muitas usinas eólicas, muitos projetos RED foram construídos, foram feitos graças a esse mercado. Então, eu tenho plena convicção, né, como experiência vivida, né, que o mercado é um grande mecanismo para nós alavancarmos projetos que não saem do papel, né? Às vezes fica só no governo, fica só na onda da discussão, só nas intenções, e o mercado não, ele traz ali na prática a realização concreta, né, das oportunidades. E o Brasil já foi o terceiro maior gerador de crédito de carbono no MDL e hoje é o maior gerador de crédito de carbono no RED, né? Então eu diria que a gente tem que deixar um pouquinho esse papo meio polêmico, né, de jornalista, né, que sempre tem também seus interesses lá, não queremos muito, né, polemizar em cima disso. Vamos trabalhar com projetos e fazer muitos projetos de crédito de carbono aqui no Brasil. Temos 30 e tantos, né, de RED, por exemplo. Temos, né, algumas centenas no MDL. É muito pouco para o nosso potencial, né? Temos muito espaço. Houve realmente um hiato entre o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Eu já participo das COPs também já, sei lá, mais de quase 20 anos, né? E eu diria, tem havido progressos, houve alguns hiatos, mas agora nós estamos na plenitude do Acordo de Paris e não temos mais hiatos. Vamos para cima, né? Vamos fazer as nossas ações de descarbonização, muitos inventários, muitos projetos. Vamos melhorar a qualidade climática e ambiental do planeta. E aí está o papel, o nosso papel, nossa missão, né? Formar profissionais para atuar em ESG, em gestão corporativa de carbono e principalmente no mercado de carbono. Então, houve esse ato, mas isso é ponto superado, né? Acho que os 2 pontos são pontos superados, tanto essas notícias quanto, né, os acordos internacionais que eu acompanho de perto. E em terceiro ponto, se você tem, né, ideias de desenvolver algo relacionado a carbono, eu diria, talvez trabalhar alguma coisa com hidrogênio verde seria algo interessante, né? E quanto o hidrogênio pode reduzir de emissões, né, em substituição a outros combustíveis mais intensos em carbono, sobretudo os fósseis, né? É um tema interessante. Ou então outras possibilidades, uma delas eu diria que são os pellets, né? Puxando um pouco para a área, né, indústria florestal, eu acho que os pellets, o Brasil está se tornando um grande exportador de pellets, né?
quanto que isso está significando, né, em termos de redução de emissões do país e também dos compradores desses pellets, é algo muito interessante de ser explorado. Então, aí algumas ideias, né? Fica para você essas reflexões. Tá bom? Passamos agora a Viviane. Oi, Viviane, tudo bem contigo? Oi, professor Carlos, o senhor me escuta? Escuto. Aham. Boa noite, é um prazer conversar aqui com o senhor, boa noite aos colegas, parabenizá-lo pelo seu trabalho, né, junto ao IPCC, junto às COPs. Eu tenho acompanhado um pouco todo esse processo e sei da importância e do nível de conhecimento que se precisa para poder participar e integrar essas comissões. Eu falo aqui do Ceará, né, eu sou cearense, sou engenheira agrônoma, né, e a nossa região aqui a gente trabalha muito com fruticultura, né, a parte de agronomia muito voltada à produção de frutas frescas e amêndoas, né. E eu tenho trabalhado muito com pegada de carbono hídrica, utilizando a avaliação de ciclo de vida, né. A gente vê aí o processo de toda a cadeia, e alguns produtores até que têm utilizado os trabalhos que a gente publica para justificar um pouco do seu compromisso ambiental, né. Eu sei que no GHG Protocol, que a gente pode aí inventariar também, né, uma outra metodologia de se fazer esses inventários, nós vamos provavelmente ter o mesmo problema, que é a condição do produtor de nos fornecer todas as informações que a gente precisa para gerar esse inventário, né. Acontece isso, acredito, com Sim, todas as metodologias. E a gente é sabe que verdade. quando a gente vai gerar agora o inventário, que a gente vê a linha de base mesmo dos produtores, a gente tem esse a mais agora que a gente tem que fornecer, que é o projeto, né, um projeto que viabilize as possíveis reduções de emissões de gases de efeito estufa por parte desses produtores, que eu considero agora o grande gargalo que a gente tem dentro da nossa região, né, de profissionais mais capacitados que realizam esse tipo de projeto e o financiamento do próprio projeto, porque nem sempre o produtor tem condições de arcar com esse tipo de projeto. A minha parte, o que é que eu estou fazendo? Eu trabalho junto com a Embrapa, né, Embrapa Agroindústria Tropical, com a doutora Maria Cléa, e a gente trabalha em termos dos inventários, tentando fazer para diversas culturas que a gente já fez, melão, coco, manga, e entrei agora na Universidade Federal do Ceará para dar uma disciplina de pegada de carbono hídrica para tentar capacitar pessoas da região para trabalhar com isso, né. Então eu queria muito saber, assim, dentro da nossa área de conhecimento de agronomia, o que que o curso pode agregar em termos de inventário, né, e em termos de projetos, né. Uhum. Pra gente poder, ultrapassar, a gente sabe que o Brasil tem um compromisso enorme, nós temos aí o plano ABC, o ABC+, né, de boas práticas. A gente pode indicar ao produtor o que ele precisa para melhorar, mas ele precisa ter aquela linha reta, aquela linha a seguir, né, para poder eles não se sentem confortáveis com a questão: "Ah, isso realmente vai gerar um crédito de carbono", né. Então a minha ideia em participar do curso é justamente ter, esse embasamento para poder dizer ao produtor: "Não, seguindo esse caminho, você vai poder, gerar esses créditos de carbono que você tanto almeja", né. Então o que é que o curso vai agregar a mais, assim, na minha formação, para tentar chegar Acho, nessa questão sabe, do Viviane, mercado? que o principal é você entender o mercado, porque muitos pesquisadores, assim como eu sou pesquisador, se nós formos trabalhar um pouco mais no nosso nicho mesmo, nós não compreendemos muitas vezes a interface com o mercado. Como que o mercado funciona, como são elaborados os projetos para o mercado. Nós podemos desenvolver projetos de pesquisa, né? Como eu desenvolvo vários, né? Já publiquei muitos trabalhos, muitos livros, muitos artigos, né? Então já trilhei, né? Tenho trilhado essa carreira também, mas eu diria, o principal é dar a praticidade, né? Dar o lado prático de como funciona o mercado, como fazer um projeto, como vender os créditos. Quais são os padrões realmente reconhecidos, porque não adianta fazer projeto que depois não vai ser vendido. Nós vimos um caso aqui, Exatamente. né? Não adianta fazer um projeto que depois não vai ser certificado, esbarra em outra realidade. Então, eu sempre falo assim, né, que a importância do curso está em dar uma conotação prática direcionada a quem quer atuar no mercado. É muito válido o conhecimento científico, que eu o valorizo muito, né? Porque toda a minha carreira eu fiz em cima também da academia, do conhecimento científico. Mas o fundamental e o diferencial é realmente fazer de A a Z, né, a demonstração de como um projeto pode ser viável.
seja em qualquer área. E nós vamos abordar um tanto quanto a agricultura regenerativa, vamos dar exemplos de projetos na área agrícola, né? Vamos falar de projetos que já estão registrados no mercado, essa é a nossa ideia. Ok? Ok. Obrigada, professor. Por nada. Oi, agora temos o Alejandro. Oi, tudo bem? Tudo bem contigo? Não sei se eu pronunciei Olá, o seu nome certo. olá, tudo bem? Eu sou Alejandro Hansel, do Paraguai. Muitos saludos para todos vocês. A minha pergunta, prezado doutor, é se o projeto final, perdão, os resultados do nosso trabalho depois de tomar seu curso, será possível que nós subimos o produto, o projeto para a Verra para obter o índice de Verra? Então, os clientes ou as certificadoras podem tentar de buscar o crédito de carbono. Nosso projeto, nós saberemos como arribar para a Verra, digamos. Me perdona o mau português, mas Não, que mas ser é um trabalho para a perfeitamente Verra. compreensível. Obrigado. Sim, sim. Você está onde, Alejandro? Em que cidade você Estou está? no Paraguai. Estou ficando. Eu moro no Assunção, Paraguai. Ah, em Assunção. Inclusive, estive fazendo uma visita recentemente para ver uma questão de carbono numa empresa aí do Sim, setor agrícola. Então, eu sim. diria, sabe, com certeza, nós vamos cansar, né, no bom sentido, de ouvir falar da Verra, da plataforma da Verra, o que é necessário na Verra, né, porque tudo é feito lá. As metodologias estão lá, as auditorias, as regras todas estão lá, como registrar um projeto, como criar uma conta na Verra, como fazer a validação, verificação, certificação e como vender, porque existe uma... Lá você consegue ver quantos créditos cada um dos projetos gera, né? Todos os documentos, nós teremos acesso à plataforma. Então, eu diria que nós vamos, né, centrar bastante os nossos objetivos em tratar dessas questões que você levantou, ok? Tem outra plataforma, doutor? Mais de Como? Verra. E tem outra plataforma, ademais de Verra? Tem. Ok. Tem. O Gold Standard é talvez o segundo assim mais importante no mundo hoje. Gold Standard. Depois nós temos o GCC, que é o padrão do Qatar, né, que é principalmente para energias, também bastante forte. Temos Social Carbon, que é um padrão que surgiu aqui no Brasil, mas hoje ele está na Inglaterra, né? Então temos outros padrões. E vem surgindo outros. Aí nós temos o Puro Earth, temos o Biocarbon lá da Colômbia, então tem surgido vários padrões. Isso é muito bom porque oportuniza outros tipos de projetos, né, outras possibilidades. Mas hoje, assim, se você fosse colocar numa sequência, seria Verra, Gold Standard, depois os outros. Ok? Perfeito, obrigado. Né? Por nada, Alejandro. Deixa eu ver se eu vejo aqui os outros colegas que estão inscritos. Eu acho que agora eu não consegui ler aqui. Edipsa? Está correto seu nome? Edibza. Normal. Edipsa. Edisa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Eu sou do Mato Grosso, eu sou engenheira florestal. E aqui ouve-se falar muito pouco de crédito florestal. Crédito florestal. Muito pouco de crédito de carbono. E eu gostaria de saber se é possível fazer um projeto. Tá me ouvindo? Tudo ok? Se é possível se é possível fazer um projeto em áreas com multas, embargos, porque aqui até a área pode estar regularizada direitinho, com o CAR, tudo certinho, mas aqui na nossa região a gente tem muito problemas com embargos e multas. Então, eu gostaria de saber se é possível, dentro de eu fazer um projeto, certo, de carbono, para auxiliar ou tornar útil essas áreas, porque essas áreas elas não podem ser utilizadas, porque elas não são aproveitadas. Na realidade, eu vejo um problema muito grande, porque você não pode fazer nada em cima dela, e ela
não é restaurada, porque os proprietários não têm interesse em fazer isso, porque só vão gastar, então deixa a multa, né? E fica lá a área sem utilidade. Então, eu gostaria de saber se é possível. Certo, Edilson. É o seguinte, você pode fazer o projeto, sim, em áreas de reserva legal, né, que são, tá no bioma Amazônia, né, uma parte, outra parte no bioma Cerrado, mas principalmente no bioma Amazônia, você pode fazer, sim, projetos nessas áreas, sem problema nenhum, né, inclusive eu tenho, né, estudado várias áreas no Mato Grosso e com colegas da turma e de outras origens também. Muitas áreas do Mato Grosso. O Mato Grosso é um dos melhores estados para fazer projetos de crédito de carbono. Por quê? Porque tem bastante desmatamento. Quanto mais desmatamento tem o estado, veja como é que é, mais favorece, né, em termos de geração de crédito de carbono. Eu fiz um cálculo hoje, né, eu peguei, tá havendo mudanças na metodologia, e os estados mais desmatados são aqueles que têm mais potencialidade de gerar bastante crédito por hectare. E aí Mato Grosso está entre os mais importantes. Agora, assim, obviamente que o projeto pode ser iniciado sem a regularidade ambiental. Tem que estar com regularidade fundiária e depois tem que ser demonstrada a regularidade ambiental. Então, no decorrer do projeto, sim, devem ser demonstradas que as áreas estão com regularidade ambiental, né? Porque, evidentemente, não pode ficar, né, sem uma solução, né, essas questões. Então, o projeto em si, ele requer que a área esteja regularizada do ponto de vista fundiário e que também que haja, né, compromissos de recuperar as áreas ou de atender todas as exigências dos órgãos de controle, né? Agora, o projeto em si, como ele é internacional, normalmente, né, os projetos internacionais, eles não se preocupam tanto, tem que ter tudo primeiro, né, regularizado para depois começar o projeto. O projeto pode ser iniciado, mas com a regularidade ambiental, sim, sendo um objetivo, né? Sendo um alvo. Porque também a área não pode, né? Pode ser contestado isso. Imagina um projeto gera crédito de carbono, depois é contestado, que teve um desmatamento ilegal, que teve, né, uma supressão de vegetação que não podia ter ocorrido, etc, etc. Então, eu diria que sim, pode-se iniciar o projeto, é uma forma de viabilizar essas atividades nessas áreas que são um pouco produtivas, vamos colocar assim, né, que tem outros valores, mas não o valor produtivo da geração de receita. Pelo menos a ideia exatamente dos projetos de crédito de carbono é gerar receitas para essas áreas, né, valorizar essas áreas que são que não tem gado, não tem soja, não tem, né, se tem a floresta, valorizar a floresta tem que valer para poder o proprietário ser beneficiário dos projetos. Então essa é a ideia. Ok? Então vamos adiante. Pode seguir, pode falar. O que diminui bastante, no caso, para nós aqui, que o nosso caso, assim, é muito difícil. São áreas que tiveram queimadas e que foram embargadas ou multadas. Então, eu não conseguiria fazer o projeto. Mas Mato Grosso tem muita área boa. Nossa, eu tenho analisado e tem muitas áreas muito possíveis de fazer projetos. Eu acho que o estado que tem mais possibilidade, o norte do Mato Grosso, né? Então, eu acho que há de se encontrar alternativas, há de se encontrar espaço, sim, para desenvolver projetos de crédito de carbono, né? Eu não diria que é um empecilho, não. Acho que é bem possível de haver solução para isso. Não vejo como um obstáculo intransponível, tá, Edipson? Ok, obrigada. Ok? Vamos adiante, então. Vamos passar para o Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Oi, Eduardo. Entrou? Seu microfone está desligado, eu acho. Alô? Oi? Oi, tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem? Bem, você? Boa noite a todos. A minha dúvida, professor, eu sou do Rio de Janeiro, né? Aqui na cidadezinha de Barra Mansa, e já cheguei um pouco atrasado e estava vendo os colegas dizer, engenheiro, né? MBA, e eu vou na contramão. Eu gosto muito do assunto e não tenho graduação, nem entendimento de nada. Gostaria muito de fazer o curso, mas eu penso que seria que o curso me daria condição de atuar na área? Seria o suficiente ou teria que estar investindo mais nessa questão?
Não, em mercado de carbono e elaboração de projetos, você vai ter toda a condição, você não precisa fazer mais nada. Você só vai cada dia ganhando mais experiência, né? Conhecendo mais do assunto, mas o assunto vai ser dado por completo. Então, nem se preocupe com isso, você não precisa ter formação profissional. Boa parte dos colegas aí que atuam no mercado, muitas vezes nem tem atuação profissional específica. Então, não é um problema não para você, viu? Te diria, isso não é uma restrição. Claro, se você precisar um dia contratar um engenheiro para fazer um trabalho, se precisar contratar um advogado, você vai atrás, né? Você, como gestor do projeto, você não precisa ter nenhuma formação específica. E eu acho muito importante, os empresários, inclusive, tem, né? Muitos empresários fazendo o curso. Eu sei que de vários que têm projetos de crédito de carbono, né, que estão fazendo o nosso curso, que estão nas turmas aí que já passaram, né? Inclusive de empresas grandes, algumas delas, né? Então, eu diria, não se preocupe, viu, Eduardo, com isso. Isso aí não é um ponto que vai trazer problema para você. Você vai acompanhar tranquilo, com muita tranquilidade. Você vai tirar de letra. Ah, ok, ok. Muito obrigado. Seria só isso mesmo, para que depois pega para fazer e depois teria outros empecilhos, falta de outros conhecimentos, né? Mas por enquanto Não, seria não só isso vejo mesmo. isso, não. Tá ok. Deixa eu ver aqui. Acho que me perdi um pouco aqui no Zoom. Só um segundinho. Quem que é o próximo? Oi. Tá. É o nosso colega. Oi, Marcos. Tudo bem? Agora sim eu te enxergo aqui. Então, acho que eu não sei usar muito bem aqui uma ferramenta que estava tentando usar, mas agora eu te vejo certinho. Tá bom. Boa noite. Tá me ouvindo, professor? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Perfeito. Ok. Meu nome é Marcos Bornhausen, também sou engenheiro florestal. Eu atuo na área de projetos hidrelétricos, tá? Então, a minha pergunta é rápida. Qual é o potencial, né, digamos assim, de mercado para atuar aí na área de usinas hidrelétricas, mais especificamente aí nas centrais geradoras hidrelétricas, né? São as pequenas usinas aí que vão de 1 a 5 megas. A questão ali da produção, né? Do crédito, da geração de crédito, assim, há um mínimo potencial. Por exemplo, eu tenho, Marcos, você tem uma usina de 1 mega, pô, você nem perde tempo, cara. Você tem que ter no mínimo 50 megas, 10 megas, ou não. Essa é a minha dúvida. Todo projeto tem uma escala mínima. Bom, como qualquer coisa, né? Qualquer empreendimento, certo? Então, Marcos, tem que ter, sim, alguns elementos mínimos. Para apoiar pequenos empreendimentos, como CGHs ou até PCHs, né? E projetos florestais também de menor escala, o que tem sido feito é o agrupamento. É possível, solar foi mencionado também, solar é bastante agrupado. Então, é perfeitamente possível agrupar unidades. E a hidrelétrica é assim, basicamente, ou você tem o autoconsumo, ou seja, você produz essa energia para substituir um combustível outro, que não a hidrelétrica, né? Ou não a energia elétrica, advinda de fonte hídrica, ou então você coloca no sistema interligado, conectado ao grid, né? Então, são metodologias distintas, as duas são possíveis, e tem diferentes tipos de cálculo. Então, para cada uma delas, tem escalas um pouco diferentes. Mas, assim, o limite, o que é considerado pequena escala é 15 megawatts. E para cima de 15 é considerado grande escala. Então, já de 15 megawatts para frente é considerado grande escala. Mas você pode fazer, tem projetos do Brasil de 8, de 5, até menos que isso. Mas eu acho que para ter mais atratividade econômica, teria que fazer um estudo para ver, né, que tipo de metodologia se usa e pensar assim numa faixa ali, eu acho que próximo de 10, talvez até 5. Menos que 5, eu acho que daí tem que agrupar. Mas o ideal mesmo sempre é agrupar usinas para dar uma escala. Porque sabe por quê? Porque os custos fixos, né, precisam ser superados, né? Quem entende bem de economia, né, tem o custo fixo e o custo variável. O custo fixo, então, é todo um processo que tem que ser cumprido para gerar o crédito. E isso, às vezes, independe se é 10, se é 15, se é 20 mega. Então, quanto mais se escalar em termos de dimensão e potencial de geração de energia, melhor. Então, em conclusão, é isso. Dá para fazer. Muito pequenininha, eu acho que sozinha tem as suas restrições, mas tem projeto de 1,8, por exemplo, né? 1,8 aí, mas eu acho que não é o caso. É melhor agrupar e
dar mais escala, né, para poder viabilizar. Isso no mercado internacional, mas no mercado nacional pode ser requerido muito menos escala, né? Então, eu diria que os custos vão ser mais baratos também, né? O mercado brasileiro está aí para nós fazermos projetos mais simples, mais baratos e que atendamos as nossas necessidades. Mas no mercado internacional, sim, é importante se ater à escala. Isso não só em hídrica, em qualquer outro tipo de projeto. Ok? Tá ok. Não, é só aproveitando, e como eu estou saindo aí da estaca zero, digamos assim, quando você falou em 1.8 mega, né, no caso, citou esse exemplo, 1.8 mega hora, né, no caso, certo? Não, é 1.8 megawatt de potência instalada. Aí tem que ver a energia firme gerada, etc., né? Tem que fazer o fator de, né? Porque tem, por exemplo, hidrelétrica é bem tranquilo, né? Não depende muito não é tão oscilante, né? Mas, por exemplo, eólico solar chega lá 50%, 40% às vezes, né? O fator de capacidade ele é diferente, né? Então tem que saber quanto de energia firme gera. Perfeito. Hoje em dia a gente está pela falta do recurso hídrico, né? Pelas questões climáticas, a gente está aí com as limitações, a gente não consegue manter uma energia firme e constante. Né? Então sempre tem a quebra. Não está ok. Verdade. Foi esclarecedor, eu agradeço. Obrigado. Nada. Vamos à nossa última pergunta, a da Michele. Depois nós vamos encerrar aqui o nosso encontro. E todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem escrever para nós, né, para a nossa equipe de suporte, que nós vamos responder por escrito, tá? Então, vamos a Michele para encerramento da nossa jornada de hoje. Oi, Michele, você está por aí? Eu não a vejo mais. Parece que ela não está mais, não, né? Ela estava aqui com a mão levantada e saiu. Oi, Michele. Aí? Parece que não. Bom, então, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, a paciência, né? E também o interesse. Tá? Espero, né, contar com vocês. Se inscrevam no curso, né? Se vocês estiverem realmente, né, decididos por isso, né? Senão também seguimos, né, a nossa relação né, pessoal e profissional, né? Espero que vocês possam realmente se interessar mais pelo assunto e fazer o curso. Evidentemente, né, a gente quer que vocês façam o curso, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Os colegas que já fizeram são um testemunho vivo disso, né? E a gente quer escalar isso, quer dar, né, oportunidade para que muitos profissionais valorizem o seu trabalho e também as suas empresas e possam fazer do Brasil, né, uma potência no mercado de carbono que a gente já tem experimentado em partes. Agora temos uma oportunidade ainda maior. Então, queremos que vocês entrem nessa oportunidade, ganhem com essa oportunidade e possam desenvolver suas atividades profissionais conosco. Ok? Então, um grande abraço a vocês, uma boa noite e espero vocês no curso na próxima turma. Ok? Tchau, tchau, uma boa noite. Forte abraço para todos aí, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Por nada. Boa noite, um abraço. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau.